Amém? Amados, quase que não sai de novo esse culto. Mas aqui estamos, né? Só esperar a manifestação de pessoas. Amém? Amém, Tatiana? Só vou pegar um negocinho aqui, gente. Peraí. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Tá quase todo mundo aí. Não era possível, amado. No último culto aqui de entrega, de declaração, não ia sair. Mas vamos orar que saiu e vamos acreditar que vamos até o fim agora. Senhor, em primeiro lugar, nós queremos te render graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, Pai querido, pela tua maravilha, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós queremos reconhecer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Pessoal, vocês estão vendo normal ainda, que para mim aqui não está aparecendo, depois não vamos consertar isso depois, tá? Mas vocês estão vendo aí? Alguém só responda que eu já começo. Que para mim tá que estamos com problema com esse vídeo. Então, vou ver no meu telefone, ninguém responde. Ah, tá ok. Ok, então vamos lá então. Amém. Amados, hoje no nosso último estudo nós vamos falar sobre a abertura das caixas, tá? E é uma profecia que nós vamos estar declarando. Então, para refletir, amado, não permita que as circunstâncias sejam determinantes do seu futuro. A vida não pode lhe derrotar se você chamar Deus para sua frente e lutar com ânimo. Jesus nos disse: eu venci o mundo. O que eu quero declarar, amado, hoje para nós é que de todas essas caixas, nós primeiro vimos os containers chegando e hoje abrindo as caixas, tá? A coisa mais importante é que você não permita, juntando todas essas mensagens, tudo isso que nós falamos e profetizamos, não permita, tá, que desânimo ou qualquer circunstância roube aquilo que Deus tem separado para a tua vida. Não permita isso, tá? Segunda questão, meu amado, a maioria das pessoas está presa à sua sorte. Eu sou feio, sou baixinho, sou nariz muito grande, que nem do pastor assim, sou filho de um pai alcoólatra, mãe prostituta. Então, nosso papel é mostrar que as forças do destino cruel não prevalecem na nossa história, tá? Uma das coisas que eu tenho declarado em todas essas quartas-feiras, inclusive no culto, lembrando que hoje é a nossa última quarta-feira, por isso que nós já estamos abrindo as caixas, é o título dessa mensagem, tá? Nós falamos muito sobre essa questão de posicionamento e você entender que quem escreve a última história, a última nota, como nós vimos na mensagem de domingo, o último nome do livro de Ruth, a última palavra que está no livro de Ruth é Davi, que é a grande promessa. Amém? Então, amado, não aceite esses pensamentos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar, amém, a nossa história é escrita pela mão de Deus. Nós vamos colocar alguns pensamentos que nós não podemos aceitar, que é um pensamento colhido desde a primeira quarta-feira que eu preguei, lembrando que quarta-feira que vem já é a pastora, tá? Para quem está com saudades, né? Então, não podemos aceitar esses pensamentos. As promessas de Deus não têm a mínima possibilidade concreta de acontecer. Seja porque talvez você acha que você ainda não recebeu nenhum container, seja porque você pense que as coisas estão demorando. Tem que encerrar esse vídeo, né? Foi. Pode ter continuado mesmo, qualquer coisa eu chamo. Tá, fechei.
Ô, amado, vamos tentando, tá? Tá muito difícil hoje, viu? Se Deus quiser, nós vamos ter controle de tudo. Nós paramos aqui, né? O mundo espiritual não tem nada a ver com o mundo material. Então, esse é o tipo de pensamento que eu e você não podemos aceitar. Nós não temos por que aceitar e tudo aquilo que nós semeamos no mundo espiritual, nós colhemos no material e vice-versa. Por isso que nós temos atos proféticos, por isso que nós temos posicionamento profético e uma série de questões mais, tá? Outra questão muito séria, amado, trabalhos, ciladas feitas, ordenadas contra nós irão nos destruir ou mesmo roubar os sonhos e propósitos. Não. Ninguém é maior que Deus. Ninguém é maior que Deus. Nós precisamos crer e nós precisamos entender. Então, pastor, eu trabalho num lugar onde é muito pesada a inveja. Ok, seja bem-vindo a uma realidade. Pastor, eu tenho pessoas das trevas no meu serviço. O mundo jaz no maligno, meu querido. E o mundo lida com as trevas. Então, essa dualidade no meio cristão, nós precisamos entender e vencer essa questão assim meia mística que muitas vezes as pessoas estão vivendo e parece que o cristão pensa que existe entenda bem o que eu vou falar, que existe uma batalha, existe, certo? Mas parece que nessa batalha, de vez em quando o diabo ganha, de vez em quando Deus ganha. Não, Deus vence sempre. Mas por que algumas vitórias não vêm na minha vida? A questão toda é que eu tenho falado, é posicionamento. Por isso que a oração que vocês já receberam, eu estou fazendo questão de mandar sempre as orações. Nós vamos trabalhar assim, eu e a pastora, todo primeiro quarta-feira do mês eu vou estar pregando aqui. Nós vamos estar intercalando, mas nós vamos estar trabalhando, eu particularmente estou trabalhando com esses propósitos. Tá bom? Então, o que é importante aqui? Essas questões. Existem coisas que são importantes e coisas que são necessárias e devemos saber distingui-las, amado. Coisas importantes são coisas que precisamos, são boas, que têm grande valor para nós. Coisas necessárias são as coisas absolutamente indispensáveis que não podem deixar de ser. Os fundamentos da fé cristã, naquilo que nós cremos, são necessários, pois neles apoiamos toda a nossa fé. Então, os fundamentos da nossa fé ela não é importante, ela é necessária. É importante você ser um cristão? Sim, é necessário você ter comunhão com a palavra, é importante você ter comunhão uns com os outros. Hoje de manhã eu venho para cá escutando livros, né? Esse audiobook agora que me facilita bastante. Quando eu vou almoçar aqui também, eu ponho o fonezinho. Então, eu estou aproveitando esses momentos que às vezes eu ficava escutando uma música, mesmo música de adoração, estou ouvindo livros. E eu estou lendo um livro, ouvindo um livro, né? E o autor ele falou assim que uma das coisas maravilhosas que eles descobriram na vida, Laura, abraço a Laura Michelin, saudade de você, viu? Uma das coisas maravilhosas que ele descobriu na vida do John Stott foi que o John Stott acordava toda manhã, todas as manhãs, e fazia a seguinte oração: Senhor, que hoje eu seja cheio do Espírito Santo. E você vai encontrar outras pessoas também. Paulo fazia isso, não sei se Paulo fazia todas as manhãs, mas um dos clamores de Paulo, pedidos do Paulo, era que realmente ele pudesse ser a imagem de Cristo. Então, isso é o fundamento da nossa fé. O texto-chave de hoje, amado, Isaías 65, é uma palavra profética. Então, lembrando tudo que nós já falamos, se você ainda não recebeu, se você acha que ainda não recebeu, continue crendo, continue tomando posse. Eu ao longo dessa campanha, eu fui acreditando mais e mais nesses containers, através dos testemunhos que eu comecei a escutar. Mas eu entendo também que existe o tempo de Deus, e numa das coisas que nós vamos falar aqui hoje, principalmente é a oração, porque é uma oração de batalha espiritual. O que tem a ver essa oração de batalha espiritual? Tem a ver com esse posicionamento que eu sempre estou dizendo, e essa questão de nós entendermos que Deus vai trabalhar no nosso caráter para depois nos abençoar, para que não haja nenhuma falha. Então, esse versículo de Isaías 35, vocês construirão casas, morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho.
não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uva para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos. Tenho tomado posse desse versículo, como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Amado, sinceridade, só aqui nós já poderíamos parar e dar vários amém, amém, e eu tomo posse. Eu acho tremendo mesmo, assim, uma coisa assim impressionante quando eu vejo essa questão, né, desse versículo, como que ele traz ensinamentos tremendos para as nossas vidas. E isso aqui é algo assim que precisamos entender e avançar. Então nós vamos trabalhar isso aqui, amado, que é essas 5 questões: construirão casas, nelas habitarão, que é sucesso profissional, plantarão vinho e comerão, alegria e satisfação nas coisas que fizer, já não construirão nem plantarão para outros novos empreendimentos, negócios próprios, da vida longa como as árvores, saúde física e emocional, e esbajarão o fruto do seu trabalho, os nossos prazeres, os nossos caprichos. Amém? Eu quero seguir para os próximos slides, trabalhando esses 5 pontos, ouvindo de vocês aí agora um amém em nome de Jesus, tá bom? Vou até esperar um pouquinho aqui, viu, para o vídeo chegar em tempo. Amém, já temos um amém. Então, avançando aí, em nome de Jesus. Porque o amém significa eu concordo, ou assim seja. E quando você fala amém, você está puxando isso para a tua vida em nome de Jesus. Amado, glória a Deus. Construirão casas e nelas habitarão. Sucesso profissional. A palavra aqui usada é a palavra banar, que é estabelecer ou obter sucesso. É a mesma etimologia da palavra barak, né? Banar, barak. Só que o barak é eu te abençoo, ser abençoado. O banar é operacionalizar essa bênção. É assim, eu sou abençoado, agora eu quero ver essas bênçãos na minha vida. Então, é isso que o Senhor está dizendo: olha, eu vou operacionalizar o teu sucesso profissional. Então, a primeira questão, amado, 2021, eu declaro sobre a tua vida que aquilo que você está buscando na sua área profissional, as portas serão abertas e acontecerão o alinhamento. Então, precisamos entender que quando cremos que Deus tem um propósito para a nossa vida, damos abertura para Ele começar a agir para a concretização desse propósito. E isso acontecerá de duas maneiras, meu amado. A primeira maneira, Ele começará a trabalhar em nosso caráter, para que tenhamos maturidade para exercer o nosso chamado. Isso eu disse, eu tenho repetido muito isso. Davi teve que ser tratado na caverna de Adulão antes de assumir o seu lugar como rei. Esse processo de Deus em nós é individual, mas eficaz quando cremos, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Eu acho tremendo isso, meu. Então, a primeira questão que você tem que entender, para que isso você tenha sucesso profissional, Deus precisa trabalhar, formatar o nosso caráter, para que tenhamos a bênção de José, ou tenhamos a bênção de Davi, ou tenhamos a multiplicação, né, dos pães, seja o que for, como for que Deus vai fazer, eu posso entender que Deus é soberano e eu possa dar graças para Ele em todas as coisas, tá? Depois de trabalhar em nosso caráter, o agir de Deus começa em abrir portas para que o nosso propósito alcance a vitória. Eu irei na sua frente, aplanarei as montanhas, arrebentarei os portões de bronze, quebrarei as suas trancas de ferro. O que me chama a atenção aqui, amado, olha só como que o diabo tentou. Primeiro, ele botou portões de bronze e não bastasse, ele colocou trancas de ferro. Talvez é por isso que algumas coisas, às vezes, parecem amarradas. Parece que algumas coisas não fluem para nós. Parece que algumas coisas se travam antes de chegar a nós. E é nesses momentos que nós precisamos entender que depois que Deus trabalhar no nosso caráter, Ele vai concretizar, Ele vai abrindo essas portas, tá?
Segundo, são 5 coisas, né? Segundo, plantarão vinha e comerão dessas vinhas. Alegria e satisfação nas coisas que fazer. Eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra, Natália, que é a mesma origem de tomar um ato profético, tá? Tanto é que a palavra vai dar origem a profetizar, Natan, ou Natan, que é o profeta, tá? Então, o que significa a etimologia dela? Trazer alegria nas pequenas coisas, estabelecer princípios. Amado, a palavra natar, ou natar, né? Ela tem essa ideia de você estabelecer princípios. Por isso que profetizar, que é essa palavra, a etimologia dessa palavra vem daí também, significa você estabelecer princípios, você declarar princípios. Então, amado, é ser maluco no mundo espiritual. É você declarar no nada, é você declarar no vale de ossos secos e profetizar uma nação. É você declarar no meio do deserto e profetizar uma nação. Então, nós precisamos entender isso. Então, primeiro, nós precisamos crer em Deus. Um Deus pessoal e que sonda cada coração, que está longe do pensamento secular. Um Deus pessoal e que na sonda, o mundo não conhece isso. Mas este Deus que permeia toda a Bíblia e nos fala que sim, ele se preocupa com seus filhos e deseja o melhor para eles. E ele nos trará alegria para viver. A palavra de Deus, meu amado, está repleta dessas verdades. A palavra de Deus está cheia dessas verdades. Então, eu e você precisamos crer que Deus tem e quer trazer. Terceira, tá? Isso aqui também é muito importante. Já não construirão e nem plantarão para os outros novos empreendimentos, negócios próprios. Meu amado, você tem um sonho de autonomia, você tem um projeto, né, Juliano Soares? Você tem um projeto, você tem algo que esquenta o teu coração, então está aí uma palavra-chave para a tua vida, Yashak. Fazer um empreendimento que trará sucesso pessoal para depois abençoar os outros. Eu acho muito interessante esta palavra que Deus está dizendo, eu vou te abençoar para depois você abençoar os outros. É um jogo de palavra que me leva a entender que Deus quer trazer à existência algo para as nossas vidas, concretizar algo nas nossas vidas, mas que a gente não seja mesquinho para com a casa dele e para com a vida de pessoas. Tá? Então, essa é uma questão. Ter boa consciência. A consciência é a chave da vitória ou da derrota, meu amado. Se temos uma consciência correta diante de Deus, o inimigo nunca conseguirá nos tirar do nosso propósito. 1 Timóteo 1,19, eu acho muito boa essa palavra. Conserva, né, no sentido de reter. A palavra conserva, alimento vem daqui, você retém a qualidade íntegra do alimento, né? Por isso que é pêssego em conserva, você está lá com a qualidade dele. Tá? E mantenha, aí nós temos que ter uma atitude de manter a nossa consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, meu amado. E isso tem causado uma destruição da sua fé. Porque Deus fala através da nossa consciência, sim. Deus fala através de pessoas, Deus fala através de N situações. N situações. Pouco tempo atrás eu compartilhei aqui, acho que foi quarta-feira passada, como que Deus ministrou na minha vida uma coisa tão simples, né? Eu tenho passarinho em casa, tenho alguns pássaros, já expliquei aqui que eu sou contra prisão de pássaros, mas esses pássaros têm uma história, cada um deles. Um deles, eu fui fazer visita numa casa, estava lá magro, até sem água. Eu falei, não, se for para ter ecaropsita assim, me dê para mim. E aí, uma das coisas que Deus ministrou na minha vida é que todo dia de manhã, eu já até disse aqui, elas não sabem se elas vão ganhar água, elas não sabem se elas vão ganhar raçãozinha, tá? Porque eu não trocava a água dela diária. Um dia, indo para o aulão, o Márcio sempre me apanhava, de vez em quando ele me apanhava, e no meio do caminho o Márcio do nada falou, o animal, né, a ave, não é que nem um cachorro. O cachorro bebe água até de enxurrada, mas já o pássaro não, o pássaro tem que ter água limpa sempre. Nossa, eu não sabia disso. Então, voltando, ela não sabe se eu vou trocar a água dela, não sabe se eu vou colocar a ração, mas ela canta a si mesma. E ela amanhece cantando a si mesma. Então, quantas vezes, meu amado, isso é ter uma boa consciência de Deus, né?
Senhor, eu não sei se é o meu container hoje, eu não sei que bênção o Senhor vai trazer para mim hoje, mas eu sei de uma coisa, eu vou te louvar. Eu quero te louvar nesse dia, engrandecer o teu nome, reconhecer a tua bondade e etc. Isso é maravilhoso, amado. Vida longa como as árvores, saúde física e emocional. Amado, eu acho linda essa palavra, tá? Mashreá. Eu até vi a pronúncia dela para não errar. Mashreá. Palavra usada para descrever um presente, garantia de bem-estar existencial. Eu amei quando eu vi a etimologia dessa palavra, que significa que Deus vai me trazer e vai me tornar forte como as árvores, né? E a árvore tem determinadas árvores vivem, né, anos e anos e anos, até séculos, não sei se até séculos, mas muitos anos sim, né? Mas assim, a garantia que Deus está trazendo, veja aqui, ó, que eu coloquei, alinhe os seus propósitos. Se vocês pegarem, nós estamos seguindo uma linha de pensamento, tá? Cada uma dessas questões que está em vermelho tem a ver com o anterior. Tá? Então, alinhe os seus propósitos, procure alinhar seus pensamentos, emoções, palavras, atitudes, a alma, né? Atitudes da alma, ou da palavra de Deus, a luz da palavra. Aqui eu errei, tá, mano? Atitudes, né? Que atua, ou seja, que vem agir, né? À luz da palavra de Deus. Isto é, possível quando clamamos para o Espírito Santo, tome o seu lugar em nossas vidas. É essa oração, amado, que eu aprendi essa semana, tá? E eu estou declarando ela, Espírito Santo, eu preciso do teu fruto, todos eles. Eu sempre orei, mas quando eu li a biografia desse autor, que todos os dias ele fazia isso, eu falei, que é uma coisa? Eu quero também fazer todos os dias, não é somente de vez em quando, não. Tá? Então, é um clamor que nós precisamos levantar e declarar em nome de Jesus, amado. Esbanjarão o fruto de seu trabalho, os nossos prazeres e os nossos caprichos. Essa palavra balak, tá? Ela vai aparecer lá em Filipenses, no grego, é claro. Quando o Paulo fala assim, e graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo supre as minhas necessidades, a palavra necessidade, que é a mesma palavra para lista de supermercado. Olha que interessante. Então, quando você vai no supermercado com uma lista, significa que você quer retornar dele, né? Voltar dele com dinheiro, é claro, se tiver, para tudo aquilo que está naquela lista você cumpre. E é essa a ideia dessa palavra, tá? Que Deus vai trazer, tá? O resultado do meu trabalho, ou seja, as coisinhas pequenas Deus vai estar declarando a existência. Então, faça a sua lista, meu amado. Cria nesse renovo e coloque sua lista no container e tome posse do melhor tempo de Deus para a sua vida. Tá? Então, faça a sua lista. Eu já disse para vocês, eu ensino meus filhos, eu tenho listas particulares, eu tenho lista pessoal onde eu coloco, onde eu oro, onde eu clamo, onde eu declaro que Deus vai trazer a existência, porque eu creio no sobrenatural de Deus, tá bom? Então, amado, a oração que vocês receberam, nessa oração nós estamos declarando, nesse última mensagem da campanha, onde nós estamos declarando que eu e você vamos vestir a armadura de Deus. Bom, mas pastor, nós estamos falando de conquista, nós estamos falando de bênçãos. Amado, nós não podemos conquistar e avançar se nós não estivermos com a arma ou o armamento espiritual que Deus colocou. Então, todo mundo conhece, né, a armadura descrita em Efésios, que Paulo coloca. Não vou colocar o texto de Efésios, mas eu vou entrar e vocês viram na oração, né? Então, primeiro, amado, primeira posse, peça o cinto da verdade, promessa, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Quem maneja bem a palavra da verdade. Quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, que é a igreja do povo de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Todos esses versículos aí têm uma promessa da verdade. Então, qual que é a nossa oração? Jesus, tu és a minha verdade. Aí é para você orar, viu, meu amado? Jesus, tu és a minha verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo da verdade, né? Ou é a verdade, tá? A igreja de Jesus é também a verdade. Então, eu me ajusto a esses 4 fundamentos da verdade,
eu me cinjo com a verdade. Se lembra que eu falei lá que o fundamento da fé cristã é necessário por causa disso aqui, ó. Então, o cinto da verdade, que vai ajustar minha vida, vai trazer equilíbrio para a minha vida, é fundamentado em que Jesus é verdade, a palavra de Deus é verdade, o Espírito Santo é verdade, e a igreja de Jesus é a verdade. Segunda peça, meu amado, couraça da justiça. Promessa, sim, deveras considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Filipenses, está aí o texto, né? Será este o seu nome, que será chamado Senhor, Justiça Nossa, Jeremias 23:6. Então, essa é a sua oração. Amém? Cantando casado mesmo. Essa é a sua oração. Jesus, tu és a minha justiça. Eu descanso na justiça feita na cruz. E me aproprio, né, tomo posse dela, para que o meu coração fique livre de toda acusação injusta do diabo. Eu me visto da couraça da justiça. Meu amado, eu estou indo um pouco rápido nessas orações porque você recebeu, tá? Se você não recebeu, mande no meu WhatsApp ou da pastora, significa que você não está lá no grupo que recebe essas coisas. Então, é importante. Tá? Avançando um pouco mais. Peça, calçados, né? Preparação do Evangelho da Paz. Promessa, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tá? Outro versículo, não andeis ansiosos por coisa alguma em tudo, porém seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, os vossos corações, a vossa mente em Cristo Jesus. E Efésios, né, porque ele é a nossa paz. Então, essa é a nossa afirmação. Toda palavra afirmação, eu estou pensando na nossa declaração profética, tá? Como oração. Então, Jesus, tu és a minha paz. Livra-me de toda ansiedade, medo, terror. E prepara-me dia a dia para depender mais das tuas promessas e crer nelas de todo o coração. Não é para nós apenas depender, mas crermos nela de todo o coração. Peço, Pai, que o Evangelho seja a base do meu viver diário. Eu calço os pés com a preparação do Evangelho da paz. Coisa tremenda, né? Escudo da fé. Promessa, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo cercas da tua bondade ou benevolência. Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. A nossa afirmação profética, Pai Celestial, pela fé aproprio da proteção do escudo da fé. Eu creio, fé, Senhor, que Tu és o meu escudo forte, e te peço que através desta peça da armadura, todo dardo inflamado do maligno seja anulado. Tu és, Jesus, tu és o meu escudo, eu creio, eu tomo posse do escudo da fé. Amém, amado? Capacete da salvação, promessa, e não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se és filho de Deus, tá? Ataque na mente, né? Que a dúvida que foi lá colocar se és realmente filho de Deus. E outra verdade, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, afirmação, Deus, Tu és a minha salvação. Quero te pedir, Pai, que através dessa peça o Senhor proteja a minha mente e a livre de toda seta maligna e da incerteza da salvação. Muitas pessoas, muitos crentes ainda não têm certeza da sua salvação. Através do capacete da salvação, marque a minha vida com essa convicção da profunda e genuína, né? E a profunda e genuína salvação, convicção, né? Eu tomo agora esta peça e coloco sobre a minha cabeça.
espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito, né? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Palavra profética, Jesus, tu és a minha palavra, tu és a palavra de Deus. Pai, ela precisa ser também uma bomba atômica na minha boca, que eu nunca me canse de confessá-la com fé, persistência e autoridade. Ela precisa ser viva e eficaz em meus lábios quando eu a confessar. Põe e ajusta, Senhor, a espada do Espírito na minha boca. Agora, meu amado, é com você. Tá? Nós trabalhamos os containers, nós trabalhamos a mesa, nós trabalhamos a didática do milagre, nós trabalhamos várias questões aqui, e agora, em nome de Jesus, é com você. Você tomando posse, você vendo todas essas questões e você declarando sobre a tua vida. Você tem acesso a todas essas mensagens, a maioria a pastora Ângela mandou em PDF. Então, pegue essas mensagens, reveja, mas declare profeticamente que ela é um sinal de Deus para a tua vida. Amém, amados? Nós queremos, então, abençoar a vida de vocês, declarando sobre a vida de vocês que o melhor de Deus está vindo, e eu quero profetizar essa abertura de portas em todas as áreas. E, amado, tome posse, principalmente daquilo que nós falamos lá no começo. Eu vou voltar porque é muito importante que você entenda isso. Tá? Essas 5 coisas aqui. Então, amado, sucesso profissional na tua vida, alegria e satisfação nas coisas que você fizer, novos empreendimentos, negócios próprios, saúde física e saúde emocional, e os nossos prazeres e os nossos caprichos, por menor que sejam, mais material que seja, que o Senhor realmente possa trazer a existência sobre a minha vida e sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, meu querido, confirma as bênçãos sobre a tua vida, tome posse, e agora é com vocês.